noite, meus irmãos. Vamos fazer o estudo, o encontro de Jesus com Nicodemos. Esse é um estudo que nós retiramos do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. E nós vamos utilizar os recursos, as informações que constam do item 5, que trata sobre reencarnação e ressurreição. Esse item 5 é a passagem evangélica. E aí, por conta disso, nós vamos primeiro fazer a leitura de toda a passagem evangélica, já com algumas imagens, e depois a gente retorna ao início da passagem evangélica para poder conversar e discutir alguma coisa a respeito do assunto. Havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar com Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Ao que Jesus fala: em verdade eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nisso Nicodemos responde: como pode nascer um homem já sendo velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? E aí Jesus responde: em verdade eu te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasças de novo. E Jesus continua dizendo: o Espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem, nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do Espírito. Nicodemos então pergunta: como pode isso acontecer? E Jesus responde: pois que és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Em verdade eu te digo que não dizemos senão o que sabemos e só damos testemunho do que temos visto. E encerra dizendo que, entretanto, não aceitas o nosso testemunho, mas, se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? Isso consta do Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 12. Para nossa análise, essa informação é vital, né? Evangelho de João, porque a gente, quando vai estudar os evangelhos, a gente lembra, né, que os 3 primeiros evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, responsáveis pelos evangelhos sinóticos, aqueles evangelhos que trazem a síntese da vida de Jesus, nesses 3 primeiros relatórios, né, nesses 3 primeiros evangelhos, a gente vê uma sequência de mensagens, uma sequência de ocorrências, fatos sendo contados como aconteceram, né, dentro da visão de cada um desses evangelistas. Mas, quando você pega o Evangelho de João, João não trabalha a questão simplesmente de fatos propriamente dito, ele trabalha o sentimento das coisas. Então, uma das questões que a gente vai abordar dentro do nosso trabalho é a questão do sentimento. E, paralelamente, nós vamos lembrar do nosso companheiro Camille Flammarion, que no discurso, por ocasião da morte de Allan Kardec, ele diz: Allan Kardec era o que eu chamarei simplesmente o bom senso encarnado, raciocínio reto e judicioso. Ou seja, a gente também vai utilizar essa mesma técnica, usar informações da história, informação da parte linguística, né, propriamente dita, vamos usar bom senso, né, nós vamos conversar sobre o que o Evangelho segundo o Espiritismo traz para a gente poder compreender de uma maneira um pouco melhor a questão do encontro de Jesus com Nicodemos. Então, como nós falamos agora há pouco, nós vamos começar o trabalho justamente retornando lá atrás, né, no primeiro versículo, para poder analisar como é que estava sendo trazida a situação. Eu já vou usar o recurso de colorir determinadas palavras, né, para poder destacar, para a gente poder pensar em cima dessas palavras que também estão coloridas.
E aí diz, né, dentro do Evangelho, havia um homem entre os fariseus, chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio à noite encontrar com Jesus e lhe disse, já aqui, muito interessante a gente perceber, né, que o fato dele ser senador dos judeus, obviamente ele tinha a anuência do poder temporal na época, que era exercido pelos companheiros romanos, né, era o Império Romano, a Palestina estava tomada, fazia parte do Império Romano, e esse encontro, né, veio à noite encontrar com Jesus. Então, ele, obviamente, tentava se esconder daquele encontro, ele não queria fazer o encontro às claras, não era uma coisa comum as pessoas ficarem na rua à noite, né? O pessoal naquela época ficava, normalmente falando, as pessoas ficavam, né, e nas suas casas, porque também não tinha, tudo muito escuro, a vida começava muito cedo, terminava muito cedo, então tudo era aproveitando luz do dia, luz solar. E ele, na frase seguinte, né, na passagem seguinte, ele diz assim, mestre, só esse fato de dizer mestre mostra que ele tinha respeito por Jesus e conhecia as passagens que Jesus conhecia e já acompanhava as questões que Jesus estava trazendo, né, a experiência de Jesus no seu dia a dia. E ele justamente fala, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, porque ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Ele mostra claramente que o encontro entre eles é um encontro agendado, é um encontro marcado entre uma pessoa que conhecia Jesus, que trata Jesus como mestre e, ao mesmo tempo, por ser senador dos judeus, tinha um prestígio e ele não queria colocar em xeque, não queria colocar, né, deixar, né, se expor, né, num encontro às claras entre ele e Jesus. Mas, por um outro lado, nós estávamos lembrando, outro dia, fazendo um estudo, que nós tivemos na história do Espiritismo, um médium chamado Andrew Jackson Davis, que era um médium que tinha um potencial assim, extraordinário, né, de mediunidade, e ele conseguia ver o interior das pessoas. Era como se fosse, a gente diz assim de brincadeira, um raio-x ambulante. Ele olhava para a pessoa e dizia para a pessoa assim, você está com problema no fígado, você está com problema no estômago, você está com problema na barriga, nesse tipo de órgão. E aí ele ia descrevendo a situação e normalmente dava algum tipo de receita, dava algum tipo de orientação para a pessoa tomar algum remédio, para fazer algum cuidado, fazer qualquer coisa. Logicamente que a medicina naquela época era totalmente obsoleta, muito poucos recursos que tinham, né? A gente lembra, por exemplo, que a questão da penicilina, a questão de antibiótico, né, começou na época da Segunda Guerra Mundial. E Andrew Jackson Davis nasceu em 1826 e morreu no início do século XX, 1900 e pouco, 1910, se eu não me engano. E, logicamente, então, os recursos que ele tinha eram muito curtos. Mas, mesmo assim, ele via o interior, por coloração do órgão, dizia que o órgão estava doente, dizia algum tipo de receita. Só que, em determinados momentos, às vezes, ele não dava a receita. E aí, uma vez, ele foi questionado, e a resposta que ele deu foi que ele não podia fazer nada naquele momento, porque o anjo doutor dele não estava presente. Ou seja, na realidade, ele tinha a capacidade de visualização, mas não tinha, né, a capacidade e nem conhecimento para poder passar remédios, passar qualquer tipo de medicamento ou qualquer tipo de orientação médica com os recursos daquela época, logicamente falando. Só que Jesus já é outra situação. Jesus, espírito puro, Jesus, médium de Deus, Jesus, aquele espírito que tinha todo o potencial, todo o preparo necessário, e quando chegava na situação, Jesus não apenas sabia o interior da pessoa, era como se fosse assim, Jesus era um raio-x ambulante, era uma tomografia computadorizada ambulante, era uma ressonância magnética ambulante, era
um psiquiatra, era um pedagogo, era um psicólogo, era um analista, ele era tudo que a gente puder imaginar, tudo que a gente puder imaginar, Jesus tinha. Então ele olha para Nicodemos e já vai direto com o dedo na ferida, direto com o dedo, né, botando muito claramente, de maneira muito clara, o que estava, né, deixando Nicodemos preocupado. Então ele diz de cara, em verdade eu te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ora, Nicodemos, na hora que ouve esse tipo de mensagem, ele diz: como pode nascer um homem já sendo velho? E aí ele fala uma frase muito interessante, né, porque mostra também, e aí eu colori em vermelho, que mostra também o quanto que ele, né, estava naquele momento usando a frase, dizendo o que ele já achava, né? Então ele questiona, mas na verdade ele questiona falando o que ele achava. Pode tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez? A gente aproveita sempre, né? E para dizer que nesse caso Nicodemos sabia, né, da questão da reencarnação. Ele estava sabendo o que estava acontecendo, mas podia não ter entendido ou não entender perfeitamente como acontecia. A gente lembra, e recebemos esse slide aqui assim, pronto, essas informações todas prontas aqui por um companheiro de outro centro espírita, pelo Facebook, né? Ficou tão bom o slide, ficou tão bom o texto, que nós resolvemos trazer exatamente dessa maneira como está aqui. A Igreja Católica aceitou a reencarnação até o ano 553. A reencarnação foi recusada após o Segundo Concílio de Constantinopla, pelo imperador Justiniano. Reparem, pelo imperador Justiniano, poder temporal, não pela Igreja e não pelo Papa, por influência de sua esposa, ex-prostituta, que não achava conveniente a lei de causa e efeito, porque ela tinha medo de voltar como prostituta. Então é interessante a gente ver esse tipo de comentário, porque dizem, né, os historiadores, que ela mandou executar as suas antigas companheiras e, paralelamente, tanto achava, né, porque as companheiras, logicamente, lançavam anátemas na hora da condenação, lançaram anátemas na direção dela, como, paralelamente, ela também ficou com aquela preocupação de que voltasse numa encarnação futura, né, novamente como prostituta. Então ela chega para o marido e diz para ele que não tem que ter mais isso dentro da Bíblia, né, dentro do Novo Testamento, porque não era conveniente, né, essa questão da reencarnação, não era conveniente que esse conteúdo funcionasse dessa maneira, fosse trazido dessa maneira para o povo. Como se fosse suficiente alterar o conteúdo na mão de uma lei, que é uma lei de Deus, que é uma lei da natureza. Né, como se fosse dessa maneira que se funciona. Mas, logicamente, com medo e, logicamente, não sabendo, né, das reais consequências e do real funcionamento dessa situação, ela pensou dessa maneira e ele, obviamente, aceitou. Então, a partir do ano 553, nesse segundo concílio de Constantinopla, é retirado totalmente, né, a questão da reencarnação e ficou sendo utilizada a questão da ressurreição. Naquele momento, então, Jesus retruca, né, fala mais uma vez, e aqui nós vamos ler as 3 partes mais uma vez, mas vamos analisar depois cada uma separadamente. Em verdade, eu te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu te haja dito ser preciso que nasça de novo. Ele começa, nesse momento, nós vamos analisar essa primeira parte aqui, justamente trazendo a questão da tradução aqui, né? Porque quando você vê alguns textos, né? A gente outro dia estava conversando com uns amigos a respeito do assunto, e a gente diz assim, que se a gente for parar para pensar, a impressão que dá é que as pessoas têm certeza absoluta de que as coisas que Jesus disse, todas elas foram ditas e escritas e registradas em português. Na realidade, Jesus, a gente quando olha assim o mapa de Israel, né, quando a gente olha o mapa da Palestina,
né? Vou fazer de conta que o mapa da Palestina é o meu celular, para ficar uma referência fácil para vocês, né? Então, se você olha assim, o mapa da Palestina, assim, aqui no norte você tem, né, a parte da Galileia, o Mar da Galileia. Aqui no sul você tem Jerusalém e você tem o reino chamado Judéia. Aqui em cima, o reino de Israel, e aqui é o reino de Judá, reino, né, que tinha a Judéia aqui embaixo. E tinha, logicamente, Jerusalém também, o Mar Morto, aqui na parte de baixo. Na parte de cima, ao norte, tinha um reino pequenininho chamado Reino de Aram. E aí, desse Reino de Aram, que era proveniente lá da área, né, onde é hoje a Síria, né, onde hoje é a Síria, né? Então, esses companheiros trazem e mesclam a linguagem desse reino com a linguagem do hebraico, e aparece, então, o Aram, né, do reino de Aram, aparece o aramaico. E esse aramaico é conversado e muito mais utilizado no norte do que propriamente no sul. Então, Jesus, e aí, no caso, nós vamos falar não as questões de traduções propriamente ditas, esse estudo é muito bem feito pelo professor Severino Celestino, por Haroldo Dutra e outros tantos companheiros, e alguns companheiros historiadores, né? André Chouraqui, da Universidade da França, e por aí vai, que nós vamos pensar não apenas na parte de tradução, mas nós vamos pensar principalmente na parte de como que se conversava, né? Como eles conversavam a respeito do assunto. Jesus traz um ensino de maneira que toda a Palestina conseguisse ver, então ele traz os ensinos originalmente em hebraico. Esses ensinos eram conversados em hebraico, mas também conversados no norte, na Galileia, mormente usando o aramaico. Agora, quando você vai adentrando no Império Romano, você vê que aqueles ensinos passaram a ser conversados, e a força helenística, né, da Grécia, quando você vê que muitas coisas, muitas linguagens, muitas das coisas que se falava era grego. Certa feita, eu estava fazendo um estudo e uma companheira lembrou que a Grécia era formada por cidades-estado. E ela, formada por cidades-estado, então, ela não tinha apenas um grego, né? A gente, quando entra no próprio computador, a gente vê que tem vários gregos diferentes. Então, nós vamos usar assim como base, né? Tinha grego para cada cidade, né? Para Esparta, para Atenas, para Troia, para Tebas, e por aí vai. A gente vai pensar apenas em 4 gregos. Então, a gente vê que conversava em hebraico, conversava em aramaico, conversava em grego 1, grego 2, grego 3, grego 4. Depois conversa também em latim, depois conversa em italiano, conversa em francês, e estou subindo pela Europa, conversa em inglês, para depois conversar em espanhol, conversar em português de Portugal, para depois conversar em português do Brasil. Então, a gente percebe que, na realidade, são 13 etapas, pelo menos 13 etapas percorridas de gente falando a respeito do assunto. Quando essas coisas são registradas para a nossa língua, quando são registradas no decorrer do tempo, aquele, em verdade, te digo, ele é muitas das vezes traduzido como sendo amém, te digo. Amém, nós bem sabemos, a doutrina espírita explica isso, é aquela palavra que diz assim, né, que assim seja, né, tentando trazer um pouquinho mais para a linguajar do dia a dia, é como se Jesus chegasse e dissesse assim: ei, o Nicodemos, presta atenção, Nicodemos, é assim que funciona, cara. Né? Ele está falando isso para Nicodemos, é assim que funciona. É isso que eu estou querendo te dizer nesse momento. Se um homem não renasce da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. Só que essa interpretação, para muitos companheiros, caminhou na direção do batismo. A doutrina espírita vai explicar que não é essa situação, só que não, coloquei aqui, né? Não é batismo. A gente vê, por exemplo, e aí vale no sentido de informações, várias traduções, né, por exemplo, que a gente encontra, né, Osterwald, né, conforme o texto primitivo, amém te digo, Saci coloca Santo Espírito, ou seja, aqui no lugar do Espírito,
ele insere uma palavra Santo Espírito. Lamennais já faz mais ainda, ao invés de colocar apenas outra palavra, Santo, ele inverte e coloca Espírito Santo, né? E aí fazendo aquela referência, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Então a gente vê que essa questão de tradução, ela impacta de maneira expressiva o entendimento dessa frase, daquele texto, se o homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aí a gente vai, então, no Evangelho segundo o Espiritismo, justamente nesse capítulo 4, e é nesse capítulo que a gente vai encontrar a informação que, para se compreender o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se atentar na significação do termo água, que ali não fora empregado no sentido, né, na acepção que lhe é próprio. Então, ele não está usando, ali naquele momento, os espíritos ensinam isso para Kardec, que eles não estão usando simplesmente a palavra água da maneira como a gente está acostumado a ver. Eles, naquela época, né, e isso aí a gente vai botar até mais ainda para antigamente, né, antes até do tempo de Jesus, do tempo de Moisés, inclusive, os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Quando a gente lê essa frase aqui, a gente vai no Livro dos Espíritos, nas questões 18, na questão 19, né, que vai estar falando da questão de espírito, né, espírito, princípio inteligente né, da criação, do universo, a questão de espírito, de matéria, né, matéria, a criação das coisas, né, eu estou falando lá daquele início do Livro dos Espíritos, quando se fala, por exemplo, a respeito daqueles assuntos, eles dizem de maneira muito clara, os espíritos são muito categóricos, dizendo que o homem não tem ainda condições de entender o princípio das coisas. Não temos cabedal, não temos recurso, não temos grandeza espiritual, não temos um monte de situações que nos faltam para poder entender. Só para se ter ideia dessa situação, por exemplo, na questão número 27, ele utiliza uma terminologia de fluido universal, e a gente precisa lembrar que essa palavra fluido universal não tem nada a ver com a palavra fluido como a gente está acostumado a ver e utilizar nas ciências atuais. Então, essa frase aqui, os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos, eles comparando o nosso conhecimento de ciência, e aí é preciso ter humildade para reconhecer isso, comparando o nosso sentido, o nosso conhecimento de ciência, é muito restrito em presença do conhecimento que os espíritos superiores, né, possuem. Então, essa frase aqui diz para a gente, né, logo a seguir, no Evangelho, segundo o Espiritismo, que eles acreditavam que a Terra havia saído das águas, e por isso consideravam a água como um elemento gerador absoluto. Tanto esse entendimento é o entendimento que vigorava, né, no tempo de Moisés, que nós trouxemos lá da Gênesis, que é um dos 5 livros do Pentateuco, um dos 5 livros da Torá, um dos livros atribuídos a Moisés, a gente vê várias referências a respeito da água, dentro desse sentido, né? O Espírito de Deus era levado sobre as águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão debaixo do céu se reúnam em um só lugar e que apareça o elemento árido, que as águas produzam animais vivos que nadem na água e pássaros que voem sobre a terra e sob o firmamento. Então, um conjunto de informações que mostram que eles tinham um entendimento de que tudo começava com a água. Claro, a água é importantíssima. Se não tiver água, vapor d'água no céu, se a gente não tiver umidade relativa no ar, a gente morre, né? Quando entra naquela época do ano que vai para 20%, não aqui no nosso caso, né, no Rio de Janeiro, né, perto de litoral, né, no Espírito Santo, perto de litoral, né, quando você vai em cidades que estão mais litorâneas, claro que aí a umidade relativa é muito maior, aí não tem tanto problema acontecendo assim. Mas quando a gente vai no interior do Brasil, por exemplo, a coisa é terrível, né, porque tem cidades, né, Brasília, por exemplo, me lembro de conhecidos que moravam em Brasília e que tinham que colocar potes com água
dentro dos armários para que as louças não quebrassem. Precisava colocar pote de água dentro de casa, às vezes aqueles aparelhos, né, de umidificadores, né, para poder umidificar um pouco o ar, porque a umidade relativa do ar lá chega a 10%, 9%, e aí a situação de vida para as pessoas é muito triste, muito problemática. Então, o que Jesus está tentando trazer, e aí entra essa situação importante para a gente, como lá na questão 27, a questão 27, ela abre assim, Deus no primeiro lugar, e abre duas colunas. Uma coluna que é a coluna da materialidade, da matéria, e uma coluna do espírito. Então ele abre Deus, espírito e matéria. Três situações, trindade universal, é assim que inclusive está sendo tratado dentro do livro dos Espíritos, na questão 27, e abre, né, essas duas colunas de informação. Um elemento material, que vai ter todo o desenvolvimento dos elementos materiais, e o elemento espiritual, que vai ter todos os desenvolvimentos dos elementos das questões espirituais. Então, naquele momento que Jesus quer é que a água seja o símbolo da natureza material, que vai definir para nós a questão do corpo físico, como também a questão do perispírito. E, em contrapartida, o espírito vai ser o símbolo da natureza inteligente, que vai definir para a gente a questão de espírito, lá da questão 23, princípio inteligente, né, e que depois, quando se juntar e criar essa, né, aquela identidade, né, que vai ser são os seres inteligentes da criação, como na questão 76 do Livro dos Espíritos, aí nesse momento, esse espírito que é o símbolo da natureza inteligente. Inclusive lembrando, né, que nas questões lá que tratam de espírito, né, no início do Livro dos Espíritos, eles colocam que a inteligência é um atributo do espírito, mas a inteligência não é o espírito propriamente dito. Então, isso aqui é uma coisa muito importante da gente deixar separado, né, porque a gente também não tem ainda, né, entendimento perfeito de como que as coisas se transformam, como que as coisas se encadeiam, né? Isso são coisas que ainda não são reveladas para nós, ainda não chegamos nesse patamar de entendimento. De qualquer maneira, a gente percebe, né, e aí o Evangelho traz para a gente que tal interpretação se justifica por essas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Ou seja, Jesus estabelece de maneira muito clara uma distinção positiva entre espírito e o corpo físico. De maneira que a gente, quando tem os nossos filhos, a gente tem que somente o corpo procede do corpo e o espírito é independente do corpo. Então, a gente vai ter a união com uma pessoa, né, do sexo oposto, obviamente, para poder espermatozoide e óvulo terem a questão da geração, tá? A questão da procriação, a questão da fecundação, mas, uma vez feito isso, se empresta os requisitos, se empresta as características, melhor dizendo, do corpo, DNA, cromossomos e por aí vai, né? Então, as informações que são passadas, que são as informações do corpo. Porém, aquele espírito que vai habitar aquele corpo não tem, né, entre aspas, nada a ver com a gente. Ele é um outro espírito com uma outra história. Eventualmente pode, logicamente, ter tido momentos, né, de compartilhar a história com a gente, mas a gente precisa entender que ele não é consequência espiritual nossa. Ele é um outro espírito, né? Aquela visão espetacular que, por exemplo, aquele autor Gibran, não vou saber falar o nome dele aqui agora, Gibran, Khalil Gibran, uma coisa assim, né, que ele dizia em determinado momento do seu livro, dizia que, né, vossos filhos não são vossos filhos, né, para a gente poder entender que aquilo ali é um espírito que é independente do corpo, que nós, sim, aí nós passamos as características de geração. Ou seja, sintetizando, as três grandes informações que têm que estar muito claras na nossa mente. Tornar a entrar no ventre da sua mãe para nascer uma segunda vez. Obviamente, não para nascer da sua mesma mãe, mas como a gente às vezes
né, se pudéssemos, se tivéssemos a oportunidade de trocar, com toda certeza a gente faria isso, né, perguntaria, né, para a pessoa, né, Lídia, por exemplo, né, Lídia, quantas mães você tem? Né, a resposta que, óbvia que a pessoa vai dar, né, seria uma mãe, né, que a gente lembra da nossa mãe dessa encarnação presente. Só que a gente às vezes precisa lembrar que quando nós desencarnarmos, nós muitas das vezes teremos oportunidade de encontrar com outras mães que tivemos em outras encarnações. Então, aqui, não apenas nós vamos voltar ao ventre da nossa mãe, mas vamos voltar ao ventre daquela que será a nossa mãe na encarnação futura. Tanto temos a questão do futuro como o passado. Dos dois lados. Múltiplas encarnações para trás, múltiplas encarnações para frente. E aí ele diz, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus, no reino de Deus. E também a informação que é nascido da carne é carne. E aí fizemos essa imagem linda, né? Essa imagem bonita para a gente poder, essa questão aqui da água, né? Inclusive também, nós não podemos deixar de mencionar a questão da água do líquido amniótico, né? Talvez até por conta disso que eu, por exemplo, adoro usar como uma metáfora do renascimento, da metáfora da reencarnação, eu adoro usar a visão das ondas do mar, né? Porque a água é salgada como líquido amniótico e, ao mesmo tempo, o movimento, né? Da dinâmica da vida. Encarna, desencarna, encarna, desencarna. A encarnação, às vezes, é um mar revolto, uma encarnação complexa, complicada. Às vezes, a encarnação é né, ondas tranquilas, calmas, um mar calmo. Às vezes, é um pouco mais rápido, às vezes, um pouco mais lento. Às vezes, um pouco sem vento, sem muitas complicações, e às vezes com vento, com complicações. Cada um com seu cada um, cada encarnação com a sua característica de encarnação. De qualquer maneira, né, Jesus diz, né, fala para ele assim, não te admires de que eu te haja dito, ser preciso que nasças de novo. Quando eu vi essa frase aqui assim, né, na hora que eu vi essa frase, eu fiquei pensando assim, nossa, impressionante como Jesus utilizava o recurso da repetição, né? Ele usa o recurso da repetição para que a gente possa fixar conteúdo, né? Uma vez eu estava indo fazer um estudo na Sociedade Espírita Jorge, que fica ali na Barão do Drummond, e Vila Isabel, né? Na hora que eu entrei no salão, cheguei cedo para o estudo, na hora que eu entrei no salão, um companheiro vira e fala assim para mim, levanta a mão e fala para mim assim, 196. Eu olhei aquilo, fiquei pensando assim, não entendi nada, e entrei lá, comecei a ver negócio de instalar pendrive para poder botar a apresentação, projetar a apresentação, na época que as reuniões presenciais, né, antes da pandemia. E aí, feito toda a minha parte de trabalho, tudo preparado, eu voltei, fui até ele e perguntei do que se tratava. E ele me lembrou de que em determinado momento, tentando explicar essa questão das técnicas de repetição que Jesus utilizava, de determinados conteúdos, repetir várias vezes determinados conteúdos, para ver se a gente consegue fixar o conteúdo. E aí eu peguei, dando o exemplo disso, eu virei para o pessoal e falei assim, alguém sabe quanto dá 14 vezes 14? E aí, logicamente, ninguém sabia responder, que era 196. E aí eu peguei e disse para eles que se eu ficasse repetindo 2, 3, 4, 5 vezes, que 14 vezes 14 dava 196, com o passar do tempo a pessoa saberia que 14 vezes 14 dá igual a 196. E aí esse companheiro, demonstrando essa situação, eu entrei no salão e a primeira coisa que ele disse foi 196. Claro que é um conhecimento que não tem nenhuma importância aparente para a gente, mas a gente consegue entender por que Jesus repete tantas vezes determinados conteúdos, para a gente poder entender que é preciso nascer de novo. A pessoa pode até dizer assim, eu não quero, vai nascer de novo quando chegar a sua hora. A pessoa pode dizer, eu não acredito, vai nascer de novo quando chegar a tua hora. Queira ou não queira, sempre seremos sujeitos a nova encarnação. Até, logicamente, o momento que formos espíritos puros, que não vai mais haver necessidade da reencarnação. Mas
via de regra, na nossa caminhada evolutiva, a regra continuará sendo a regra da reencarnação. E aí Jesus traz aqui determinadas observações muito interessantes. Eu botei aqui em vermelho o espírito, para a gente poder parar e raciocinar esse espírito aqui meio assim, né, entre aspas, tá? O espírito sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde ele vem nem para onde vai. O mesmo se dá com todo homem que é nascido do espírito. Basta que nós olhemos, né? Basta que a gente saia de casa, veja o canto de um passarinho, veja um João de Barra, né, construindo a sua casa, né, voltado, controlando situação de vento, controlando situação de sol. Você vê pássaros fazendo ninhos, você vê a sabedoria de uma tartaruga, a sabedoria de um elefante, a sabedoria do reino animal como um todo. Você vê o nascimento de uma criança, você vê aquelas coisas. Eu estava lembrando também outro dia daquela palestra, é fácil até a gente ver a respeito disso, né, de um companheiro do Lar Frei Luiz, no Rio de Janeiro, que Paulo César Frutuoso, né, que ele conta que quando a pessoa tem aquela combinação, né, do espermatozoide com o óvulo e há a fecundação, naquele momento é gerada uma célula só, uma célula que contém todas as informações de pai, mãe, né, avô, avó. Toda a geração anterior se registra em testes de DNA, em característica naquela única célula. E aí acontece uma coisa impressionante, né, que a gente, logicamente, faz uma sonoplastia para poder, né, para poder fazer uma coisa mais lúdica, né? Então, aquele momento em que você tem uma célula e essa célula se duplica, né? Blupt, 2 células, e aí depois, blupt, 4 células, depois, mais 8 células, depois 16, depois 32, depois 64, depois 128, e aí por aí vai. E aí acontece uma coisa extraordinária, né? Paulo César Frutuoso dá esse exemplo, dá esse tipo de descrição, que num determinado momento, tá? Todas as células com as mesmas características, num determinado momento, ninguém consegue saber como isso acontece. Naquele determinado momento elas fazem assim, blupt, e aí a partir daquele momento, cada célula tem a característica diferente. Você encontra célula que vai formar cérebro, encontra célula que vai formar, né, o rim, o estômago, o pulmão, né, a parte sexual, a parte de pele. Cada célula cuida de um aspecto do corpo humano. Cada célula, formando essa coisa maravilhosa que é o corpo humano, né, que a gente, quando olha o corpo humano, quando olha a composição do corpo humano, a gente fica maravilhado. Ou seja, a verdade é a seguinte: a gente sabe que Deus sopra onde quer. A gente consegue ouvir a obra de Deus, a gente consegue, né, ter uma ideia da obra de Deus. A gente vai no lado de fora de casa, olha as estrelas, olha o mundo, olha o universo, olha os animais, olha as plantas, olha uma criança, olha a vida como um todo, olha tudo que acontece com total harmonia, com essa beleza que existe dentro do nosso universo. Mas a gente não sabe o início e não sabe o final. Então, para a gente poder compreender o assunto, a gente entende, né, que esse espírito que ele está citando é como se fosse, entre aspas, pelo amor de Deus, o Espírito de Deus, que dá a vida a quem ele, Deus, quer. Ele dá a vida, ele retira a vida. Em contrapartida, a alma do homem, que tem a planejamento da reencarnação, que está previsto no Livro dos Espíritos, nas questões 258, 259, tá? E a gente, ao mesmo tempo, não sabe, ninguém sabe o que foi nas vidas anteriores e ninguém sabe o que será nas vidas futuras. A gente pode até ter desconfianças, analisando a vida presente, você fica assim, né? Tá acontecendo determinadas, né, causas atuais, como diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. Causas atuais das aflições.
Aí eu pego, analiso o que está acontecendo e percebo que o que está acontecendo agora é consequência do momento atual, de erros que eu cometi nessa encarnação presente. Mas só que a gente percebe que determinadas coisas que acontecem no momento são causadas, são ocorrências que estão recuperando informações de vidas passadas, de vidas e existências anteriores. Então, causas atuais das aflições, causas anteriores das aflições. Mas a gente não sabe exatamente o que fomos, assim como também não sabemos exatamente o que seremos. E aí, dentro do texto, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, eles colocam escrito assim, Kardec coloca escrito, se o espírito ou a alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, saberia de onde veio, pois conheceria o seu começo. Então aqui tem a questão tanto tem a questão da pré-existência da alma, como ao mesmo tempo da pluralidade das existências, porque tanto a partir do momento que a gente abraça o conceito que é preciso nascer de novo, tanto isso vale para trás, como é preciso nascer de novo várias vezes para trás, como é preciso nascer de novo várias vezes para frente. Então, tanto tem a pré-existência da alma, como a pluralidade das existências. E aí, Nicodemos, como não podia deixar de ser, mais uma vez, em dúvida, né? Parece até que somos nós teimosos à beça, né? Jesus falando para a gente, é preciso perdoar, e a gente não perdoa, né? É preciso amar, e a gente não consegue amar, né? Parece que até que somos nós, mais uma vez, ele vira e diz para Jesus, como pode isso acontecer? E aí Jesus, mais uma vez, dedo na ferida, pois que és mestre em Israel e ignoras essas coisas? Jesus está falando porque sabe que ele sabia do que estava falando. Tá? E em verdade, eu te digo que não dizemos senão o que sabemos e só damos testemunho do que temos visto. Ele está querendo trazer para a gente que o ensino não é invenção dele. Ele está dando a noção de que é um ensino de Deus, é um ensino que ele aprendeu e que ele verifica, que ele consegue, né, verificar que é assim que funciona. Então ele vai e explica o que funciona. Só que, quando a gente vai no Livro dos Espíritos, na questão 621, onde está escrita a lei de Deus na consciência, diante da informação morrer, viver e renascer, a gente age igualzinho o gatinho que se esconde embaixo de um pano e fica naquela situação. Ai, que medo. Essa que é a grande realidade. E aí a gente pensou, né, na situação dos judeus, né, que está escrito lá dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, que a ressurreição, melhor dizendo, a reencarnação era uma crença dos judeus. Eles sabiam que aquele que viveu poderia reviver, mas não sabiam como se poderia reviver. É uma coisa que acontece demais, ou seja, eles tinham vagas e incompletas noções acerca da alma e da sua ligação com o corpo. Eles entendiam, né, que tinha corpo, né, tinham um entendimento, alguma coisa, daquele assim, vislumbrava na ideia a questão da alma, do espírito, mas não conseguiam entender como as duas coisas aconteciam, como é que funcionava. Para nós, tudo fica muito claro hoje em dia. Se a gente olhar a informação da reencarnação, que define retornar à vida corpórea em outros corpos, de maneira variável, encarna com um aspecto, fica período desencarnado, continua progredindo, encarna novamente com outro aspecto, fica mais um tempo progredindo desencarnado, fica mais um período encarnado, outro período desencarnado, outro período encarnado, progredindo sempre, sempre na busca do progresso. Como diz a questão 132, o objetivo da encarnação, progredir e cumprir a parte que nos cabe na obra da criação. Em contrapartida, o conceito da ressurreição, que dá a ideia de voltar à vida no corpo que morreu. Nós temos uma oposição, que seria este corpo, e a gente vai reencarnar, ressurreição, novamente com o mesmo corpo. Não é possível, não tem sentido esse tipo de informação. A informação que vinga para todos nós é a informação do reconstruir sempre. Ter ideia de que precisamos nascer de novo
que precisamos retornar ao planeta para continuar a nossa caminhada evolutiva, não apenas crescendo e aprendendo no plano espiritual, mas também retornando ao planeta para exercitar, para ser provado, para passarmos por todas as necessidades que temos para poder continuar crescendo, né, rumo ao reino de Deus, como Jesus colocou para cada um de nós. E aí Jesus dá a chave de encerramento, dizendo que, entretanto, não aceitas o nosso testemunho. Mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falar das coisas do céu? E aí somos nós que precisamos efetivamente dar valor a essas informações espirituais que chegam para cada um de nós. Nós ainda colocamos mais um slide, é o último slide da apresentação, em que a gente procura dar uma ideia, né, que a evolução do princípio inteligente, em determinado momento, chega no patamar da parte hominal, em que o espírito é criado simples e ignorante. E aí, a partir desse momento, vai começar um grande ciclo, né, um grande ciclo de aprendizagem encarnado, em que ele vai ter uma vida de relação com outros espíritos, muitas moradas, até o momento da morte do corpo físico. Aí ele vai passar algum tempo errante, no estado de espírito errante, tá? E aí vai ser um momento que vai ter essa pergunta, necessidade de novo ciclo de aprendizado na carne, encarnado. E aí, nesse caso, se a resposta for positiva, é que ele vai ter um outro ciclo de aprendizagem encarnado. E aí vai assim, encarna, desencarna, fica um tempo desencarnado, sempre progredindo, sempre aprendendo. Novo ciclo, e vai fazendo isso até um momento em que a resposta vai ser, necessita novo ciclo de aprendizagem, e a resposta vai ser não, porque ele já atingiu o patamar de espírito puro. E aí, como nas questões 112 e 113 do Livro dos Espíritos, vai estar informando que não necessita de nova encarnação, porque ele vai participar da construção do conhecimento da felicidade, auxiliando a Deus. No entanto, nós colocamos aqui pontilhado a possibilidade dele vir ao planeta, encarnar novamente, caso típico de Jesus, para um novo ciclo como missão, como um novo ciclo como, né, enviado de Deus para poder cumprir desígnios específicos, para cumprir tarefas específicas. Tá? Mas não é que ele tenha necessidade de uma nova reencarnação, mas pode reencarnar como missão. Só esse slide aqui já daria também mais um bom tempo de estudo, mas a gente fica com essas referências para os nossos companheiros. Se tiverem dúvidas, né, depois podem postar, e, né, nosso e-mail, posso até dizer para vocês aqui, né, o nosso WhatsApp fica mais fácil, 21 99689 0345. Eduardo Henrique, estou à disposição de todos aqueles que tiverem dúvidas, qualquer comentário, fiquem à vontade. Podem entrar em contato, que a gente vai ter o máximo prazer em retornar e procurar esclarecer qualquer tipo de orientação, qualquer tipo de questionamento. Que a paz de Jesus se faça para todos nós. Nós vamos dando, então, assim, encerramento ao trabalho. Que Deus abençoe a todos nós. Muito bom estar com todos vocês.